Olá, galera! Quem tá aí, quem tá aí? Vou testando todos os apetrechos aqui. O microfone eu acho que já funcionando. Vou dar uma olhadinha, esperando o pessoal chegar. Quem é que vai conversar comigo hoje? Tem um gato ali, a Estela tá fazendo participação especial hoje. Vou olhando meu roteirinho, abrindo meu roteiro. Já tem gente chegando. Eba, já estou feliz. Tem gente chegando para ver. Para conversar comigo hoje sobre por onde começar o planejamento do casamento. Quem tiver por aí, se puder me dar um alô, me dizer se tá ok o áudio, porque tá muita chuva aqui no Rio. E eu tô em casa, então tem muito barulho assim ao redor. Eu tô tentando usar esse microfoninho aqui para ver se melhora, para ficar bem bacana para vocês. Então, quem puder, tem um chatzinho aí, quem puder dar um oi, falar, ó, o áudio tá ok, vai me ajudar muito. Tá? Enquanto isso, eu vou fazer uma chamadinha no Insta pra gente começar a conversar. Já, tá? Ninguém sai daí, me falem se vocês estão me escutando direito, só vou chamar a galera do Instagram e aí a gente começa a conversar, tá? Fazer uma chamada aqui, ó. Cadê? Olá, galera. A gente já tá ao vivo. O link tá na descrição do perfil. Tô esperando vocês pra gente começar a conversar sobre os primeiros passos no planejamento de um casamento. Tá bom? Beijo. Olá, galera. A gente já tá ao vivo. O link tá na descrição do perfil. Tô esperando vocês pra gente começar a conversar sobre os primeiros passos no planejamento de um casamento. Tá bom. Já mandei lá pro pessoal. Gente, eu vou testar aqui só a funcionalidade de chat, porque eu tô aqui também para responder as dúvidas de vocês, é importante que isso funcione. Então, eu vou dar um oi aqui no chat, quem puder me dar um oi de volta. Eu agradeço muito. Também queria pedir para vocês, se puderem me dar um feedback do som, do áudio, se o áudio está ok, se está dando para escutar. Como eu falei, tem muita chuva hoje. Digam oi para a Estela, que está ali. Então tá, eu vou começar me apresentando um pouquinho. Meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Júlia Pessoa, eu sou produtora de eventos há 8 anos, estou à frente da O Happy Day, que é uma produtora de casamentos, basicamente. A gente não atende outros eventos sociais muito raramente, e nosso mote são casamentos criativos, casamentos diferentes, casamentos que não são mega clássicos, mas sempre muito elegantes, muito bonitos, cheios de personalidade, enfim. Meu casamento foi assim e eu tento levar isso para as minhas noivas, para meus noivos, um conceito de casamento criativo e moderno. Não sou muito apegada com tradições e protocolos e tal, a não ser que faça sentido para aquele casal. Eu sou formada em design, mas eu atuei em publicidade, em produção de arte para TV, antes de migrar para produção de eventos e de empreender, né? Eu fiz cursos nas áreas de cerimonial, produção de eventos, gestão, marketing na área de eventos, gestão de negócios criativos. Eu sou criadora e organizadora do evento Um Amor de Negócio, que é uma rodada de negócios para mulheres empreendedoras do ramo de entretenimento. Sou palestrante nas áreas de produtividade, foco, presença, que é uma paixãozinha minha, que tenho Lua em Virgem, Vênus em Virgem, um monte de coisa em Virgem, então sou toda organizada. Sou mãe de 2 crianças lindas,
sou feminista, sou engajada na luta por mais mulheres empreendendo e que a gente possa mudar o mundo junta, tá? Então, já me conhecem, sabem quem eu sou, vamos conversar sobre casamento. Deixa eu ver aqui, então. Primeiro passo, quando a gente é pedido em casamento, amor, é começar a definir a lista de convidados. E essa tarefa, apesar de parecer simples, ela tem suas minúcias, seus percalços. Principalmente porque não depende só de você, noiva, ou de você, noivo, nem, na verdade, nem de vocês dois, né? Muitas vezes vocês estão lidando com demandas de família, dos pais e tal. Então, isso começa a complicar um pouquinho. E a lista de convidados impacta diretamente no custo total do casamento, né? Um casamento para 100 pessoas tem um custo totalmente diferente de um casamento para 300. Então, a lista de convidados anda juntinho com o budget, o orçamento que vocês estipularam para o casamento. Por isso que é complicado, que não é fácil, tá? Nunca atendi um casal que tivesse um orçamento infinito, dinheiro infinito. Então, sempre, todo mundo tem algum nível de dificuldade na hora de lidar com essa lista que precisa ser fechadinha. A lista de convidados é importante a gente começar por ela, porque a partir dela, todas as outras contratações vão depender dessa informação. Todos os contratos que vocês fizerem vão perguntar, todos os fornecedores que vocês contactarem vão perguntar a festa para quantos convidados. Festa para quantos convidados? A gente precisa saber e ela vai ajudar a gente a dimensionar o tamanho e o estilo da festa. Então, primeira coisa de tudo é colocar no papel essa lista. Alguns casais chegam para mim e falam assim, a gente quer fazer uma festa para 200 convidados. Mas esse casal ainda não colocou no papel isso. E é importante que isso esteja no papel, seja colocado, né, nome por nome, porque muitas vezes a gente tem uma ideia de que vai fazer uma festa para X e quando coloca no papel percebe que é 2X. Ou que enfim, né, ou que é menos. Raro, mas tem. Então é importante colocar no papel para que a gente tenha uma noção real, palpável dessa lista de convidados. Não esquecer, quando coloca no papel essa lista, os noivos vão escrever o da noiva. É importante, né? Legal que os dois tenham eles separados num primeiro momento. Lista do noivo, lista da noiva. Em seguida, perguntar para quem também tem direito de fala nesse momento, que normalmente são os pais do noivo, os pais da noiva e às vezes mais alguém, quem essas pessoas gostariam de convidar. Isso é super importante porque muitas vezes a gente fecha uma lista e aí os noivos recebem um pedido dos pais, mas a gente queria muito convidar fulano, tem todo um núcleo familiar que vocês não convidaram, a gente precisava convidar. Então é legal a gente fazer, num primeiro momento, um listão com todo mundo, nem que num segundo momento vá cortando, dá uma triada, dá uma filtrada nessa lista. Mas, num primeiro momento, a gente colocar todo mundo que precisa estar nesse primeiro listão, tá? Então, consultar, é importante consultar. Espero que vocês estejam anotando, tá, gente? Anota. Primeiro momento, consultar as pessoas do que elas estão... Se tem gente que precisa estar nessa lista e vocês estão esquecendo, tá? Bate junto com as pessoas. Aí eu vou dar uma dica em relação a convidados, que tem muita gente que tem dúvida. Hoje em dia a gente faz muito mini casamento, muito, né? Casamento até 100 pessoas, no máximo 120, assim. E muita gente me pergunta assim, Júlia, você acha que eu tenho que convidar o namorado da fulana? Porque 100 pessoas é uma lista bem fechadinha, né? Bem compacta. E aí a regra que eu costumo usar se você conhece o namorado ou a namorada do seu convidado, já interage com essa pessoa, você tem que convidar. Se é marido ou esposa, tem que convidar. Mas se você está numa situação em que o seu amigo, a sua amiga, tem um namorado que você não interage, que você não conhece, e a sua lista está muito apertadinha, ok, não é o ideal, tá?
mas ok você colocar só um convite individual para aquela pessoa. Tá? Vou perder o cabelo que eu tô com calor. Não é o ideal, mas se você achar que não tem jeito, você pode cortar aquele convitinho. E aí a gente entra em outra dica, que é muito importante também. Façam, quando forem fazer num outro momento, quando forem fazer os convites, façam convites individuais, que é aquele convite pequenininho, que fala, esse convite é pessoal, intransferível, etc. Esse convite tem duas funções, tá? Não é a única função, não, são duas funções. Esse convite ajuda o convidado e a vocês a saber quantas pessoas exatamente estão sendo convidadas. Porque muitas vezes a gente coloca no convite assim, ao amado tio fulano de tal e família. Esse e família é muito vago. Então, o amado tio fulano de tal pode interpretar, e está correto, porque a gente não disse de outra forma, que ele pode levar a família toda dele. Tá? Então, a gente evita esse tipo de situação quando a gente coloca convites individuais. Então, manda fazer o convite individual. Importante. Outra função do convite individual é que ele ajuda na hora da recepção. Então, a recepcionista que vai estar recebendo seus convidados, em vez de ter que procurar o convidado na lista, já consegue só pegar o convitinho, deixar separado e deixar o seu convidado entrar. Essa recepção fica muito mais ágil, a entrada do convidado fica mais ágil. Isso é especialmente importante quando o casamento é numa igreja e a recepção é num outro lugar. Por quê? Quando a cerimônia e recepção são no mesmo lugar, as pessoas vão chegando aos poucos. Tem uma margem aí de tempo de meia hora, 40 minutos, em que as pessoas estão chegando. Então, você coloca uma recepcionista na porta, ela consegue dar conta de receber, de checar na lista, sem fazer uma grande fila e ficar desconfortável para todo mundo. Quando o casamento é na igreja e depois acabou a cerimônia, todo mundo vai ao mesmo tempo, vai chegar ao mesmo tempo na casa de festas, tendo convite individual, mesmo assim, mesmo com duas recepcionistas ou mais, tendo convite individual, a gente consegue fazer isso muito mais ágil. A gente consegue, pegou o convite e a pessoa já consegue entrar, tá? Então tem essas duas funções, eu acho extremamente importante fazer o convite individual, tá? Continuando no meu roteiro aqui, nas nossas questões. Criança conta na lista? A gente está fazendo a lista, aí tem um monte de amigo que já tem filho, etc. Criança conta? Vai depender muito do buffet. A maioria dos buffets, principalmente eu estou falando da minha perspectiva no Rio de Janeiro, a maioria dos buffets não conta criança abaixo de 5 anos, alguns 6. E os buffets contam criança de 6 a 12, mais ou menos, como meia pessoa. Então, se você tem convidados abaixo de 5 ou 6 anos, confere com o buffet depois, você não computa. Não precisa nem botar convite individual. Criança de 6 a 12, você também não coloca em convite individual, mas conta cada 2 crianças uma pessoa, tá? Então, tem que computar porque acaba fazendo diferença no final. Confere com o seu buffet. Alguns buffets deixam passar, mas alguns não, alguns contam. Então, de 6 a 12, conta meia pessoa, então a cada 2 crianças conta um convidado. Acima de 12, já conta como convidado integral, tá? Então, adolescente já conta como um convidado. Então, pensem nisso na hora de fazer os convites individuais, na hora de fazer a sua lista. Ok? Aí a gente chega numa parte importantíssima dessa primeira conta que a gente faz, que é da lista de convidados, que é a margem de faltosos. Muitos casais, por desconhecimento mesmo, não computam a margem de faltosos e acabam contratando os serviços para o tamanho da lista que eles têm no papel. Então, mas se eu tenho 200 convidados na minha lista, isso não quer dizer que eu terei 200 convidados presentes. E eu só preciso pagar por convidados presentes. Mas nota, você precisa acordar isso com o buffet antes. Para 200 convidados, a gente sempre trabalha, não só para 200, mas sempre a gente trabalha com uma margem de 20% de faltosos.
Para 200 convidados, seriam tipo umas 40 pessoas, para menos. Então, a gente fecha tudo, inclusive buffet, para 160. Algumas vezes, tem muito convidado que vem de fora, ou então o casamento é fora do seu local onde você mora e o seu noivo mora, então tem muita gente que vai fazer viagem. A gente até aumenta essa margem, até 30%. Então, a gente fecha para 160. Tendo uma confirmação maciça mais perto do casamento, pelo RSVP, pela confirmação de presença, a gente pode, até uma semana antes, reajustar, pagar a mais para o buffet esses convidados excedentes, tá? Não indico usar a margem de segurança do buffet. Todo buffet está preparado para atender até 10% a mais do que ele foi contratado. Está preparado no sentido de tem comida, tem bebida. Porém, eles não têm serviço suficiente, não tem garçom, etc. E eles vão te cobrar esse excedente. Isso não é um bônus, não é uma gratificação, nem nada. Eles vão cobrar o excedente. Então, se você fechou tudo para 160 e foram 170, por exemplo, e a gente não ajustou isso antes, essas 10 pessoas que foram a mais vão comer, vão beber. Talvez o serviço fique um pouco prejudicado, porque vai ter mais gente para ser atendida e tem garçom para 160. Mas vão comer e vão beber. Porém, no final da festa, o buffet vai cobrar vocês essas 10 pessoas a mais, e muitas vezes não é o preço que você pagou lá atrás. É um preço reajustado, tá? Então, é uma matemática aí que a gente tenta chegar num ponto em que o casal não saia prejudicado, não pague gente a mais, porque você pagando, estou dando o exemplo do buffet, que é o mais fácil, que é o mais precisamente por pessoa. Eu não quero que vocês paguem, eu ou qualquer assessor e tal, um bom assessor, não vai querer que vocês paguem por 170 convidados, e aí na sua festa teve 160, o buffet não vai devolver 10 pessoas. Né? Muitas vezes acontece ter 200, pagou tudo para 200 e aí foi 160 e você perde um dinheiro grande. Então a gente tenta chegar num meio termo de modo que não tenha essa discrepância grande, tá? Ok? Então lista de convidados é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, coloca no chat que eu vou responder. Segundo item que eu queria falar com vocês, que logo depois da lista, ou junto com a lista, já dá para fazer, em relação ao orçamento disponível. A maioria dos casais hoje já tem uma noção de quanto que quer gastar, né? Quando vai fazendo a lista, já baseado no quanto tem de budget disponível. Isso é importante você ter isso em mente, tá? E aí eu queria dar umas dicas básicas para quem está totalmente perdido. Primeira é que os maiores gastos no casamento, pelo menos nesse eixo Rio, São Paulo, nas maiores cidades, os maiores gastos estão sendo hoje, 2018, o local do casamento, decoração e buffet. Para esses 3 itens, eu tenho sugerido para os meus casais separar pelo menos 60% do orçamento disponível. Porque é o que está comendo do nosso orçamento. Os últimos casamentos que eu tenho feito é o que está comendo por volta de 60% do orçamento. Local, buffet, decoração. Ok? Em seguida, o segundo item, né? Não. Em seguida, depois desses todos, o item que também não é barato, tem um investimento alto, mas que vale super a pena, que eu sou super a favor, e, enfim, sou entusiasta, é foto e filmagem. Nesse quesito, você consegue achar uma variação maior de preço, dependendo do que você quer, do profissional que você vai contratar, se você vai querer só foto, vai querer filmagem, foto, etc. Dá para achar uma gama grande de opções. Mas é um gasto. Então, é um gasto grande que está aí perto do vestido de noiva, da assessoria que você vai contratar, tá ali mais ou menos no mesmo patamar de valor, tá? Então, para vocês terem uma noção, os maiores gastos, mais ou menos 60% do orçamento de vocês vai em local, decoração e buffet, às vezes mais. Foto e filmagem está logo depois, junto com o vestido de noiva, que também depende muito do que a noiva quer. Pode ter um vestido feito especialmente para você, depende do tecido, depende de milhões de coisas. E a assessoria também é um investimento que está mais ou menos no mesmo preço da foto e filmagem. Ok?
Em relação a formas de pagamento, também para vocês já terem essa noção, a maioria dos serviços dá um desconto, isso é uma forma legal de vocês conseguirem desconto, que é bom, é bom para o fornecedor, bom para vocês, que é o desconto à vista. A maioria dos fornecedores aqui dá 5%, alguns 10% de desconto para pagamentos à vista. Porém, em relação a pagamento à vista, a gente sempre orienta os casais a terem provas de idoneidade do fornecedor que eles estão contratando, né? Busca no Google, busca referência, busca no Reclame Aqui, vê há quanto tempo aquele fornecedor está no mercado, como é que é, né, a relação dele com os parceiros, porque você está dando um valor à vista que pode dar ruim, né? Isso nunca aconteceu comigo, graças a Allah, deu tudo certo, mas é um risco que se corre. Tá? Então, para pagamento à vista, só com fornecedores que você tem total confiança. Ou que o seu cerimonial, a sua assessoria tem total confiança. E a outra forma de pagamento a maioria pede uma entrada, que varia de 10%, 20%, 30%, e o restante parcelado ou o restante inteiro no mês do casamento. Muita gente faz assim, buffet, inclusive, pede uma entrada de 20%, 30%, e o restante todo você paga no mês do casamento. Então, se programa dessa forma, programa-se dessa forma. O único fornecedor que eu me lembrei que permite que eu tenha pagamento pós-evento, isso é uma característica de evento social só, tá? Outros tipos de evento corporativo e tal, a gente consegue fazer pagamento para depois do evento. Evento social, como a gente está lidando com pessoa física, tudo tem que ser pago até a data do casamento. Os únicos que permitem que tenha pagamento depois são os fornecedores que têm alguma entrega para depois. Então, eles têm, né, aquele produto que ainda vai ser entregue, como é o caso da foto, que tem o álbum para entregar, e da filmagem, que tem a filmagem para entregar. Então, esses fornecedores fazem entrada, porcentagem X no data do casamento e o restante na entrega do vídeo, tá? Tem essas formas para vocês se organizarem em relação ao financeiro. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida em relação à financeira, parte financeira, budget, pode mandar um alô, que eu já respondo. Orçamento disponível foi, e aí a gente entra, né, já temos a lista de convidados, já temos o orçamento disponível, a gente já consegue pensar no que casamento vai ser esse. E aí é importante vocês sentarem, você noivo e noiva, sentarem e pensarem, eu quero um casamento na igreja? Eu sou uma noiva, um casal clássico, eu quero um casamento clássico, eu sou religioso. Como que vai funcionar essa logística em relação à igreja? A igreja que eu quero, ela é perto do lugar onde eu quero fazer a festa? Tem salão? Como é que é isso? A princípio, um casamento na igreja é um casamento mais clássico. Não é obrigação, não é obrigatório. Mas, a princípio, é um casamento mais clássico. Pelo menos, a cerimônia vai ter que ser um pouquinho mais tradicional. Em relação ao casamento na igreja, eu sempre oriento a escolher ou uma igreja que tenha salão, que facilita para todo mundo, é super bom, mas muitas vezes não tem, ou é difícil, ou o salão é feio, coisa assim. Então, escolha uma casa de festas que seja perto. Importantíssimo isso. É uma das coisas que a gente mais preza e que a gente mais trabalha para que os convidados se sintam confortáveis, acolhidos, e que eles não tenham dificuldades no dia do seu casamento. Você está fazendo a festa para eles. Se fosse só para vocês, a gente faz um elopement. Um casamento só vocês dois, maravilhoso. Mas, a princípio, você está fazendo a festa para eles. Então, vamos facilitar ao máximo a vida dos convidados. Então, e de vocês também, porque o transfer entre os lugares acaba sendo estressante. Depende de trânsito, etc. Então, igreja, ok, mas tem que ter uma recepção perto, tá? Ah, Júlia, o que é perto? Um lugar que você possa chegar em meia hora, tá? Acho que é uma boa referência. Mais do que meia hora já começa a ficar pesado, tá? Outra opção que já vai definir um estilo de casamento, quando você está procurando um local para casar, é um casamento no jardim. Tá super na moda, eu acho super maravilhoso e lindo. Pode ser mais despojado, não precisa ser um casamento
tão clássico, mas dá para ser clássico, sempre elegante, sempre, né, de boa qualidade, etc. A única questão em relação ao casamento no jardim, mentira, não é a única, mas a principal questão em relação ao casamento no jardim é que a gente tem que pensar num plano B. E plano B em relação à chuva. Então, no momento em que a gente visita um espaço, Júlia, maravilhoso, tem um jardim lindo, vou fazer o casamento todo no jardim. Tem algumas questões que precisam ser pensadas com cuidado. Em caso de chuva, esse local comporta todos os meus convidados dentro da casa ou não? Se não comportar, é importante que desde o início seja tudo planejado com todo. Isso é um pouco frustrante para algumas noivas, e eu super compreendo, porque a gente tem o sonho de casar ao ar livre mesmo, né? Sem nada em cima, aquele todo pode, né, dar uma atrapalhada na vista e tal. Mas se não tem plano B, se eu não posso migrar essa festa toda no dia para dentro de um lugar coberto, eu preciso ter a garantia de que aquela festa vai acontecer com segurança, com conforto, sem chuva. Então, desde o início, a gente já organiza tudo para ter um todo. Tem vantagens o todo, porque daí você já pode ver junto com a decoradora a decoração aérea, que fica muito maravilhoso, luzes, lustres e velas e afins, tá? Tem vantagens, fica bonito, mas precisa. Caso tenha um plano B, tem plano B, ótimo. Se tem o plano B, a gente aí pode avaliar mais para perto se coloca o todo ou não, ou se usa o plano B, tá? Ou que vai virar um plano C. Se o plano B vai ser um todo, aí a gente contrata mais perto, tem previsão de chuva, vamos contratar, a gente já deixa em stand-by, vamos contratar, ou então, não quero ter esse custo agora no final, na reta final, vamos migrar tudo para dentro da casa, uma coisa assim. Jardim tem essas questões. Apesar de eu achar jardim maravilhoso, incrível, casamentos belíssimos, inesquecíveis que eu fiz em jardins. Além dessas questões, casamento ao ar livre, a gente sempre tem que pensar em inseto, mosquito, então tem que ter muito repelente. Um casamento no jardim pede que a festa comece mais cedo, e aí você pode pensar num casamento tipo brunch, que é um casamento bem cedo, começando 10, 11 da manhã, tendo um serviço que é um misto de café da manhã com o almoço, e que acaba no meio da tarde. Isso é mais raro. Eu acho super bonito. Dá mais trabalho na logística, porque toda a montagem tem que ser feita no dia anterior e a noiva tem que se arrumar muito cedo. Mas eu acho super bonito. Quando eu casei, foi um brunch. Pode pensar num almoço, também um casamento num restaurante ou num jardim, funciona você fazer um almoço, você marca a sua cerimônia para 11, meio-dia, e aí começa a festa e o almoço 1 da tarde, fica ótimo, acaba a festa no final do dia, no final da tarde. Mas a maioria dos casais hoje tem preferido casar no fim da tarde, no meio, fim da tarde, para fazer a cerimônia durante o dia, fazer as fotos ainda com luz do dia e festa entrar à noite adentro. Eu acho que é um mix perfeito, porque você consegue fotos durante o dia, que são maravilhosas, tem uma luz incrível, e ao mesmo tempo consegue uma festa animada, que só à noite consegue trazer. Poucas festas durante o dia conseguem agitar muito a pista, tá? Algumas eu já fiz que agitou bastante, com o pessoal bebendo bastante. Foi bem divertido. Mas sendo de noite fica mais fácil. Tá? E a outra opção é você casar num salão. Você pode fazer cerimônia no salão, a festa no salão. Aí é uma tela em branco, é como se fosse uma tela em branco. Tem mil e uma possibilidades, vai depender de você, do seu noivo, do seu decorador, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa em relação a isso. Não. Ponto importante em relação a gente está falando agora, para quem chegou agora, a gente está falando sobre estilo do casamento, a gente já falou sobre lista de convidados, já falamos sobre budget, orçamento, a gente está falando de estilo. Eu acho que uma coisa importante em relação ao estilo é que quando vocês forem pensar no casamento, guardar fotos, eu sei que a maioria usa muito Instagram para guardar referência e tal, tentem sempre ter referências realistas.
E referência realista, eu digo assim, em relação a local que você vai casar e flores. Eu tenho muitos casais, eu atendo muitos clientes que chegam para mim com referências de sites gringos, do Pinterest, que busca referências de lugares que não são do Brasil. E isso é um problema, porque a gente fica com uma expectativa de ter um tipo de luz, de ter um tipo de locação, de ter um tipo de flor que não existe aqui, ou se existe, é caríssimo, tá? Então, tenham isso em mente. Tem muitas flores que aparecem em referências do Pinterest que não são flores que dão no Brasil ou que são flores que você tem que encomendar, são flores de estufa, são flores complicadas, caras, que a maioria dos casais não consegue bancar para fazer um casamento inteiro, tá? E aí, falando sobre isso, ainda rola muito casal, muita noiva que sonha em casar com buquês que são de flores raras ou de flores que são atípicas daqui. Por exemplo, tem muita noiva que quer casar com buquê de lavanda, buquê de algodão, peônia. São flores que são possíveis, mas são raras, são mais difíceis e mais caras, tá? Só para vocês terem isso em mente. Horário do casamento. A gente falou um pouquinho sobre o horário do casamento. Eu falei sobre o brunch, que é um casamento quase de manhã. Um almoço, que é um casamento que começa na hora do almoço e vai até o final do dia. A maioria dos casamentos ao ar livre que eu tenho feito começam por volta das 16 horas, mais ou menos. A cerimônia começa às 16, dependendo se tem horário de verão ou não. A festa começa às 17h30, às 18 e vai até o final da noite. Aqui no Rio, São Paulo, a duração da festa costuma ser de 5 horas. Então, a maioria dos fornecedores, do buffet, da casa de festa, vai fechar uma festa de 5 horas. Se você vai fazer cerimônia no local, eles adicionam mais 1 hora, alguns você tem que pagar, outros não. E aí faz um total de 6 horas. Então, conta comigo. Se a sua cerimônia começou às 16, vai até às 17, a sua festa vai acabar às 10 da noite. Para muitos casais, isso é um pouco chocante. Na hora que cai a ficha, é um pouco chocante, porque eles têm a idealização de ter uma festa que entra à madrugada, ou que é uma festa que vai até mais tarde. E então, vocês têm que ter em mente isso desde o início, porque precisa computar que vai ter hora extra, tá? Então, na hora de contratar os fornecedores, já checa quanto custam as horas extras. Tem DJ que não cobra hora extra, que vai noite adentro, não tem problema nenhum, então isso é um diferencial, tá? Então, tenham essa ciência. Se vocês querem um casamento que dure mais do que 5, 6 horas, tem que computar as horas extras. E aí, a última questão em relação ao estilo do casamento, que eu tô falando também de horário, é em relação ao horário do convite. Muitos casais esquecem disso. Os meus casais, eu tendo a dar uma lembradinha. Mas a gente tem por praxe colocar no convite do casamento, isso quando vocês forem fazer o convite, meia hora antes, o horário do convite é meia hora antes da hora que a gente pretende começar a cerimônia de fato. Então, se eu quero que a minha cerimônia comece às 16, eu vou colocar no convite às 15h30. Esse é o tempo necessário para as pessoas chegarem, se acomodarem, todo mundo ficar organizado, tá? A gente conseguir uma igreja cheia, um jardim cheio, uma cerimônia bonita, para daí começar, tá? Quando vocês não colocam essa margenzinha de chegada dos convidados, a gente tem muita dificuldade de começar pontualmente, às 16 horas, ou na hora que a gente estipular, tá? Então, lembrem sempre de botar meia hora antes. Encerrando esse quesito, o nosso próximo item é ordem das contratações. Isso traz muita dúvida, é até um pouquinho polêmico. Tem assessor que trabalha de um jeito, assessor que trabalha do outro, não tem nada que está certo ou errado. Mas vocês podem escolher e tem o que funciona melhor para um ou para outro. Vou explicar. Idealmente, a gente começa a contratar tudo de um casamento com um ano de antecedência, ou no máximo 1 ano e meio. Tá? Vou falar de novo. 1 ano de antecedência, no máximo 1 ano e meio. Se você, noivo de 2020, final de 2020, 2021,
Mandar pedidos de orçamento hoje é capaz de você não receber resposta, porque a galera não está com a agenda aberta para 2020, segundo semestre, ou 2021, ainda não está com a agenda aberta. Então, eu sei que a gente fica ansioso e a gente quer saber quanto custam as coisas e quer sair orçando e tal, mas tem muitos serviços que a pessoa não sabe te responder ainda. Não é nem que ela está de má vontade, mas ela não sabe responder quanto vai custar, porque tem inflação, tem insumo que muda de preço, enfim, diversas questões que não dá para a gente quantificar ou medir agora. Então, não dá para a gente fazer um preço para daqui a tanto tempo, tá? Então, 1 ano a 1 ano e meio de antecedência, no máximo. Beleza? Eu gosto de contratar primeiro, e aí, muitas vezes, os casais já chegam para mim com isso contratado, é o local, né? Eu gosto, não, é o que precisa ser contratado primeiro. O local e o local da festa e o local da cerimônia. Sendo o mesmo local, ótimo. Sendo igreja, tem que contratar já a igreja, ou pelo menos já saber quais igrejas tem perto da casa de festas, para você ter uma noção das suas opções. Recebo muitos clientes que chegam para mim já com isso definido. Não é uma regra. Você pode chegar na assessora, na cerimonialista, antes de definir isso, até ela pode te ajudar nessa escolha, tá? Então, em seguida ou junto com o local da cerimônia da festa, você contrata a sua assessoria, mesmo que seja assessoria dia. Explico. Muitos assessores, é o meu caso, é o caso de muitas colegas minhas, só fazem um casamento por dia, não tem uma segunda equipe para atender. Então, se você quer garantir aquele dia, independente do tipo de serviço que você vai contratar com ela, se você quer que ela ou ele esteja presente no seu casamento, contrate com antecedência. Então, pode ser nesse primeiro momento, tá? Junto com o local da festa. Contratar assessor. Logo em seguida, tem o local da festa definido, tem o número de convidados, tem o local da cerimônia, já contratei minha cerimonialista. Agora, eu gosto de dar prioridade para os profissionais que precisam estar presentes pessoalmente no dia do seu casamento, exatamente por causa da disponibilidade deles. Então, vai ser foto, filmagem, celebrante, DJ, música da cerimônia e cabelo e maquiagem, profissional de beleza que vai atender a noiva. Todos esses precisam estar presentes pessoalmente, né? Então, você contrata o fotógrafo X, você quer que ele esteja no seu casamento. Então, é ele que você vai contratar com antecedência para você garantir que ele vai estar lá, tá? Em seguida, eu contrato os grandes custos, que é aquele que a gente falou, buffet e decoração, que a casa a gente já contratou. Então, buffet e bebidas, que vem junto com o buffet, e decoração, eu contrato logo em seguida. O buffet você contrata e vai ficar sossegado, só vai definir menu mais para frente. A decoração, você vai começar um trabalho junto com o decorador. Muitas vezes você contrata o decorador com 1 ano de antecedência ou com 8 meses e só vai conseguir, dependendo do estilo dele, do jeito que ele trabalha, você só vai começar a pensar no seu projeto de decoração 4 meses antes. Depende do decorador. Muitos trabalham assim, tá? Só para você não se assustar, contratei ele agora, ele não está fazendo meu projeto. Mas é que ele tem uma fila de demanda, fila de projetos para atender, e ele costuma começar, mesmo que você tenha contratado ele com mais antecedência, você já está reservada a data com ele, mas ele vai começar a fazer seu projeto um pouco mais perto. Vestido de noiva, isso é dúvida de muitos casais, muitas noivas, né? O vestido de noiva, ele tem uma margenzinha assim de, no máximo, você vai contratar no máximo com 8 a 6 meses antes. 4 meses estourando, assim. Porém, eu sempre converso sobre isso, que é o seguinte, quando a gente começa a ver as coisas do casamento, tem clientes que me contratam com 1 ano e meio de antecedência e já estão querendo ver vestido. Quando a gente está no iniciozinho desse planejamento, a tendência é que a gente veja muitas referências e que ao longo dos meses a gente vai vendo muitos casamentos e muitas referências. Então, pode ser que o seu ideal de vestido, quando você começou a planejar o seu casamento, mude ao longo do tempo. Então, eu prefiro que a noiva veja um monte de referência primeiro, deixe a festa tá mais ou menos esquematizada, a gente já sabe o estilo, já sabe o horário, sabe mais ou menos os fornecedores, para ela ter uma segurança maior
do que ela quer de vestido. Então, eu acho que 8 a 6 meses antes é ideal para começar a ver vestido. Tá? Consumíveis, tipo bolo, doce, bem casado, lembrancinhas e etc. A gente consegue ver a partir de 6 meses antes, sem grandes dramas, tá? Inclusive, não adianta você pedir, como eu falei, não adianta você pedir orçamento de doce ou de bolo com antecedência de um ano e meio, porque aquele preço vai mudar, tá? Então, a maioria dos fornecedores não vai conseguir te dar preço, porque eles dependem de insumos que variam de preço, ok? Em relação aos consumíveis, eu só queria dar uma dica final aqui. Não esqueçam de contratar. Gente, eu tô suando horrores. Estão reparando? Disfarce. Não esqueçam de contratar frete, tá? Contrata o doce, mas lembra que esse doce precisa ser entregue lá na casa de festas no dia do seu casamento. Então, contrata o frete ou se organiza de outra forma, faz uma logística com alguém que vai buscar, mas pensa nisso, tá? Save the date. Save the date não é obrigatório, mas você pode mandar e é indicado que você envie quando o seu casamento vai ser fora do local da sua residência, do estado, da cidade da sua residência, ou quando você tem muitos convidados que vêm de fora. E aí, nesses dois casos, eu indico que seja enviado o Save the Date de 6 a 4 meses antes, tá? Que é o tempo que as pessoas precisam para se organizar para viajar. Quando a galera tá vindo de fora do país, aí dá para botar 6 meses, até mais, tá? E o site site é importante, hoje em dia todo mundo faz site, tem site de graça. Ele complementa o convite, dá mais informação, etc. Mas ele só precisa estar pronto com o link bonitinho quando você for enviar o Save the Date, tá? Não precisa fazer o site com um ano de antecedência, não. Quando for enviar o Save the Date, aí você se organiza para fazer o site. Ok? Já falamos de lista de convidados, falamos de orçamento disponível, estilo do casamento, ordem das contratações. E agora eu vou dar umas diquinhas gerais, que eu acho que são importantes. E quem tiver dúvida, a hora é agora. Primeiro, para quem não conhece, eu acho que quase todo mundo hoje conhece, mas se você está caindo de paraquedas nesse mundo, Pinterest é um site, é um portal, uma plataforma, também tem aplicativo para celular, etc., onde você consegue, é uma rede social, na verdade, em que você só compartilha fotos, imagens, e você consegue agrupar isso por pasta e compartilhar com as pessoas que você quiser. Então, é excelente para você salvar referências, e eu sempre indico para as noivas que façam uma conta no Pinterest, que separem por pastinhas a referência de vestido de noiva, referência de buquê, e etc. Ao longo, você consegue fazer um íconezinho para o seu navegador, e aí você está vendo qualquer coisa no seu navegador e você clica no ícone e ele já salva lá para você. E você consegue compartilhar isso com o seu decorador, com o seu assessor, com a sua assessoria, com o seu noivo, ou não, se você não quiser compartilhar com o seu noivo, com as suas madrinhas, com todo mundo, tá? É um negócio super legal, que eu super indico para isso. Não esqueçam, não abram mão de fazer contratos com todos os fornecedores, todos os serviços que vocês vão contratar para o casamento. Hoje é muito comum muitos fornecedores terem a comunicação quase toda por WhatsApp. Isso é ótimo, é super dinâmico, cada vez mais está sendo implementado inovações e formas de ser mais ágil e melhor. Porém, não abram mão de fazer contrato, tá? Investiguem a idoneidade do fornecedor. Já falei, Google, Reclame Aqui, perguntem em grupo de noiva, perguntem para as amigas que já casaram e façam um contrato de tudo, ok? Contrato com uma via assinada para vocês, uma via assinada para o fornecedor. Se possível, manda para sua assessora para ela revisar, para ver se está tudo certo, tá? Não abram mão disso, que isso dá problema. E depois a gente não consegue resolver, tá? Vou dar um tempinho agora para ver quem está por aí, se tem alguma dúvida, porque meus tópicos acabaram. Espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham anotado, que tenham tirado dúvidas que estavam rondando a cabecinha de vocês.
Vou abrir agora para pergunta. Aguardo vocês. Aguardo perguntas. Vamos lá. Chat. Vou olhar aqui ó, o celular que está vibrando loucamente. Deixa eu ver se tem pergunta lá no Insta. Deixa eu ver. Shirley dizendo que não sabe onde comenta. Gente, não tem um chat aí? Peraí, ó. Tem um chat aí do lado. Onde comenta, Ju? Onde comenta? Calma aí, garota. Deixa eu ver se eu consigo. Porque se eu abrir ele no YouTube, o link no YouTube, ele vai dar mó eco. Vai ficar dando eco da minha voz. Cadê? Ah, não tem no celular. Entendi. Manda aí, manda pergunta aí, filha. Manda pergunta pelo WhatsApp. Estamos aí para isso. Agora que eu vi que não tem a funcionalidade do chat no celular, sacanagem. Cadê? Shirley está perguntando o seguinte: como decidir entre mais de um fornecedor da mesma área? Tipo buffet e vestido, como escolher um só? Tem algumas questões a serem consideradas. Primeiro, o orçamento que vocês têm disponível tem que ser realista. Então, tem que ver o orçamento que vocês têm disponível. Eu acho que no caso de casamento é importante pra caramba quando você tem empatia, quando bate o santo com aquela pessoa, com aquele fornecedor, porque você vai estar num momento de estresse, um momento vulnerável, etc. Então, vestido, você tem que ter total confiança no fornecedor. O buffet também, você tem que ter total confiança e fica mais fácil quando você tem uma identificação com aquela pessoa que está te atendendo e tal. Um bom atendimento faz toda a diferença. O orçamento disponível, né, o que vocês se propuseram a pagar por aquele item é importante, mas eu acho que mais importante é a questão se os dois serviços têm o mesmo valor, o mesmo nível de qualidade, o mais importante é a qualidade do atendimento, quanto vocês se sentiram bem representados, bem atendidos, porque eu acho que no casamento, especialmente uma festa tipo casamento, isso é importante pra caramba. Espero que eu tenha respondido, Xi. Então é isso, galera. Quem tiver mais dúvida, manda lá no Insta. Eu respondo por stories, depois eu saio colocando aqui. Queria agradecer muito a quem esteve aqui comigo. Ó, coraçãozinho para vocês. Espero que tenha sido proveitoso. E até a próxima. Tá bom? Beijo. Boa noite.